Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. Sra. Ministra, vou-lhe dar essa oportunidade de falar do Portugal 2030 e começava com uma questão muito concreta. Se o Governo já iniciou as negociações do Portugal 2030 e, no caso afirmativo, quando? Tem que responder agora, Sra. Ministra, a cada pergunta. Já está. Sr. Deputado, as negociações com o Portugal 2030 já começaram há mais de 2 anos, estamos numa fase mais intensa, até porque, só para dar um exemplo, as verbas do Algarve já estão definidas, nós estamos a falar de um valor de 400 milhões de euros, ao qual acresceram 300 milhões de euros, e as verbas do PO Lisboa também já estão definidas por regulamento. Portanto, as negociações começaram há cerca de 2 anos, estamos neste momento numa fase mais intensa de trabalho, que é mais até interna, de definir o valor dos programas operacionais regionais, de definir o valor dos programas operacionais temáticos e de definir, dentro do que são, no fundo, também as orientações comunitárias, o que são, depois, dentro de cada programa, a distribuição das verbas pelos objetivos de política. Eu peço desculpa, só fazer uma pequena nota. Eu não vou interferir nas perguntas, de maneira que tanto os senhores deputados como da senhora Ministra terão atenção ao tempo e só, naturalmente, no fim do tempo. Tem a palavra o deputado Carlos Peixoto. Muito obrigado, Sra. Ministra. A segunda pergunta sobre esta matéria é se nessas negociações os territórios estão envolvidos e se o Governo conta ou não conta trazer essa discussão do Portugal 2030 ao Parlamento. Os territórios, Sr. Deputado, os territórios estão, obrigada, Sr. Presidente, os territórios estão envolvidos, até porque em cada CCDR foi aprovado no Conselho Regional, foram aprovadas as estratégias, os atores foram ouvidos. Essa será uma decisão de trazer ou não ao Parlamento, será uma decisão que o Governo tem que tomar e, portanto, não tendo eu o dossiê da condução da negociação com a Comissão Europeia, estarei sempre disponível para prestar contas sobre os dossiês que acompanham, nomeadamente, porque terei a tutela política, continuarei a ter, dos programas operacionais regionais. Mas há uma coisa que devo garantir, os territórios foram envolvidos e têm que continuar a ser envolvidos, mesmo na definição daquilo que, depois de definidas as verbas, as áreas prioritárias para essas verbas. Muito obrigado, Sra. Ministra. Então, quais são os membros ou o membro do Governo responsável pela tutela política do Portugal 2030? É o Sr. Ministro do Planeamento, é o responsável por negociar com a Comissão Europeia e depois internamente é ele que coordena os membros do Governo que têm depois a tutela política de cada um dos POs. No caso, isso está definido já no modelo de governação do Portugal 2030. O Ministério da Coesão é dos PO regionais, depois há um só PO que tem o Fundo Social Europeu, eram 2 programas operacionais temáticos, transformaram-se num, é a Sra. Ministra de Estado e da Presidência, e depois há um PO para o clima e é o Sr. Ministro do Ambiente. Mas quem coordena, uma espécie de Ministro das Finanças do Portugal 2030 é o Sr. Ministro do Planeamento, que faz a ponte com a Comissão Europeia. Muito obrigado. Então, a intervenção, presumo eu, da Sra. Ministra centra-se mais nos PO regionais. Com certeza, não deixando também de dar a minha opinião naquilo que é todo o quadro global do PT 2030, até porque os POs nacionais são temáticos, mas os POs regionais são multitemáticos e, portanto, nós temos sempre que nos articular. Só para dar um exemplo, há um PO que apoia empresas, os POs regionais apoiam empresas. Há um PO que apoia o ambiente, os POs regionais também apoiam o ambiente e, portanto, há sempre uma necessidade de nos articularmos com os outros ministros que tutelam os POs temáticos e há essa articulação. Então, Sra. Ministra, sendo assim, está em condições de nos garantir, ou pelo menos de nos dar essa esperança, de que os POs regionais no Portugal 2030 vão ter o mesmo ou mais dinheiro e a mesma ou maior ou menor dotação do que o Portugal 2020?
Nunca lhe peço licença, a licença já está. Desculpa, Sra. Ministra, eu tinha referido, para não estar, digamos, a quebrar o Sr. Deputado, este Ministério está em condições de lhe garantir que politicamente tudo fará para que o valor dos PO regionais se mantenha no mínimo igual, no mínimo igual. E, portanto, temos, não podia ser de outra maneira. Sr. Ministro, porque é que eu comecei com estas questões? Porque hoje o PSD recebeu o Sr. Ministro do Planeamento e o Sr. Ministro do Planeamento, relativamente ao plano de revitalização, o plano de recuperação e de resiliência, veio dizer que não era um instrumento apropriado, no fundo, para acudir à coesão territorial, uma vez que esse segmento da governação seria assegurado pelo Portugal 2030 e, portanto, que teria uma atenção especial sobre a matéria. E isto responde a muitas das questões que eu lhe queria fazer, mas reforça muito mais a exigência do Governo e da Sra. Ministra da Coesão Territorial na condução dos programas operacionais regionais e no Portugal 2030. Porque nós já sabemos, Sra. Ministra, quer dizer, olhando para o PRR, que hoje sabemos que, pelos vistos, e ao contrário daquilo que nos diz a União Europeia é que colocou a questão da coesão territorial como prioritária no PRR. Mas o governo português vem dizer que não é bem assim. Digamos, o palco escolhido para acudir à coesão territorial não é este. E eu aqui queria lhe dizer o seguinte, Sra. Ministra, eu estava muito preocupado, até hoje pode ser que as coisas mudem e que o Governo possa, num passe de mágica, não manter os POs regionais com a mesma dotação, mas, porventura, reforçá-los, porque só assim é que há coesão territorial. Já que ela não vem do plano de recuperação e resiliência, tem que vir de algum lado. Porque, repare, Sra. Ministra, se algum visionário, e eu fui até há pouco tempo, fui um visionário, sonhei muito de que agora com o PRR os territórios do interior tinham um avanço substancial. Mas acordei de um pesadelo, acordei de um pesadelo, porque pensava que era só eu que pensava assim, mas não. E eu até posso ser suspeito a falar-lhe disto, Sra. Ministra. Mas repare, eu sou deputado do maior partido da oposição e, portanto, não admiraria que eu introduzisse alguma crítica relativamente à condução do PRR. Mas vou apenas reproduzir-lhe 4 frases de um documento escrito para que a Sra. Ministra depois nos diga se sabe quem é o seu autor. Esta é a primeira frase. A concretizar-se na sua atual versão, o PRR será uma oportunidade perdida no que a coesão territorial diz respeito. Além de centralizado territorialmente, o PRR é também centralizado na sua gestão. Segunda frase. Terceira frase. O envolvimento e participação de atores regionais e locais é um dos requisitos estabelecidos pela União Europeia, não estando de todo a ser respeitado pelo governo português. Quarta frase. A coesão territorial é uma falácia. Esta é uma expressão forte, muito forte. E aquilo que eu lhe quero dizer é que quem disse isto, e muito mais sobre o PRR, olha, faz a este plano o mesmo que o juiz Ivo Rosa fez ao processo Sócrates. Arrasou por completo. O processo Sócrates, calma, a acusação do processo Sócrates. Arrasou por completo. E aqui até espezinha o PRR. E eu fico a pensar como é que isto é possível vindo de quem vem. Quem disse isto tudo, Sra. Ministra? Chama-se Associação Nacional de Municípios Portugueses. A Associação Nacional de Municípios Portugueses não é do PSD, não é o PSD a falar. Aliás, a maioria dos autarcas são socialistas. E são os municípios socialistas que dizem que a estratégia não serve, o plano não serve, as CCDRs dizem o mesmo, a sociedade civil diz o mesmo, e portanto praticamente toda a gente diz o mesmo, menos o Governo e o seu autor, o engenheiro Costa e Silva. E portanto, Sr. Ministro, uma estratégia que devia ser delineada com tempo, com planificação, com participação alargada, como aliás aconteceu em Espanha, onde foram envolvidas 1000 personalidades. Nós cá ficámos no orgulhosamente sós do engenheiro Costa e Silva, que tem os seus méritos e os seus créditos, não está isso em causa. Mas uma pessoa sozinha não pensa da mesma forma, nem com o mesmo brilhantismo, que centenas de pessoas, todas juntas, universidades, agentes do território, que também sabem naturalmente pensar o território. E portanto, quem
um bom estratega, como é o caso do engenheiro Costa e Silva, acabou por fazer um trabalho que, no meu entender, é menos bom para o país, e quem leva a surra são sempre os mesmos. São sempre os mesmos. E desculpe lá falar-lhe outra vez do interior. Olha, quem leva a surra são as despesas, são as empresas do interior do país, especialmente as que lá estão sediadas, porque continuam verdadeiramente sem apoios fiscais e ajudas, por exemplo, nos custos obscenos da energia elétrica que pagam, que são, aliás, os mais caros da Europa. E que, como a senhora Ministra sabe, a cerca de 200 km de Lisboa, falha, a energia elétrica falha na primeira trovoada que existe. É assim que vivem as empresas do interior do país. Mas não são só as empresas. Os cidadãos e as famílias que por lá vivem e querem trabalhar continuam com uma rede de internet terceiro-mundista. E também não sou eu que o digo, é a Anacom que acabou de fazer um estudo sobre isso e que diz que a internet nas zonas rurais é incomensuravelmente pior à internet das zonas urbanas. Depois, Senhora Ministra, 2 notas só. Primeira, recursos hídricos nacionais. Recursos hídricos nacionais, sistemas de abastecimento de água e regadios do país, repare, têm quase a mesma dotação no PRR que a linha de metro de Loures, superfície, Loures, Odivelas. Isto é algo que não se compreende. E depois, a dotação que aparece para os incêndios rurais, que dá a ideia, são 92 milhões de euros, que dá a ideia que vai beneficiar o interior do país e portanto, que é um investimento reprodutivo direto. Mas a senhora Ministra, diga-me se isto é verdade ou não. A maior parte deste dinheiro, ou a esmagadora maioria, vai para entidades da Administração Central, o ICNF, a Autoridade Nacional de Proteção Civil, a GNR, as Forças Armadas, ou seja, tudo entidades sediadas na capital e que até deixam de fora os bombeiros. Portanto, há aqui coisas que não se compreendem. E depois a Associação Nacional de Municípios Portugueses diz outra coisa que nos devia envergonhar a todos. Eu sei que a senhora Ministra tem um número um pouco diferente, porque faz umas contas um pouco diferentes, mas também não são propriamente fantásticas para esta região do país. 70% do território nacional beneficia de subvenções a fundo perdido apenas de 5,36%. Como é que isto é possível? 70% recebe apenas 5,36% do PRR. A senhora Ministra já disse em tempos que eram 15%. Mesmo que fossem 15%, ó, senhora Ministra, há uma desproporção gigantesca e, sinceramente, eu acho que assim não vamos lá, e é com grande mágoa que lhe digo que se nós andamos na Europa de mão estendida a pedir solidariedade europeia para que os mais fortes ajudem os menos fortes, nós cá fazemos exatamente o contrário. Andamos lá fora com este discurso e cá não o aplicamos. E, portanto, aquilo que eu lhe pergunto para terminar, senhora Ministra, não é nada de especial. É apenas se sente confortável, se sente bem com um PRR que, olhando para ele, se percebe logo que não ajuda ao interior, e hoje o Ministro do Planeamento vem dizer que, de facto, não é esse o espírito do PRR. O espírito do PRR é apenas ajudar aquelas áreas, nomeadamente as áreas metropolitanas, que não conseguem aceder aos outros instrumentos e aos outros fundos, nomeadamente Portugal 2030. Mas pelo menos esse que seja verdadeiramente pujante no sentido de nos acudir, de nos ajudar e de colocar o território com a equidade e com a proporcionalidade que ele merece. E, portanto, este é o desafio que eu deixo à senhora Ministra, que faça tudo o que está ao seu alcance e que lute com todas as forças que tem para que os programas operacionais regionais tenham uma dotação igual, eu diria, é quase um imperativo nacional, superior àqueles que tiveram no Portugal 2020. Muito obrigado. Senhor Deputado, muito obrigada. Eu estou totalmente de acordo com tudo o que disse, naturalmente, no pressuposto de que os recursos são todos escassos para a nossa coesão territorial. E porquê é que eu estou totalmente de acordo com o que diz, fazendo o salvaguarda? O PRR não é a panaceia para todos os problemas do país, como aliás o senhor deputado também já referiu, nem permite todos os investimentos que os atores reclamam, que são legítimos. E, portanto, a melhor discussão que nós devíamos ter feito era o PRR com o PT 2030 e com o Fundo de Transição Justa, com o REAC, tudo junto, e aí sim, essa teria sido a forma mais adequada, diria eu, mais transparente, mais justa, até para o próprio Governo, de
nós discutirmos a estratégia que temos para o país. E, portanto, eu acho que, considero e estou convencida que o PRR, que há também no PRR coesão. Aliás, se nós considerarmos, mas nunca é demais, e esta Ministra nunca estará satisfeita, como acho que quem defende estes territórios nunca estará satisfeito. Se nós considerarmos apenas os projetos que já têm beneficiário identificado, grosso modo, nós diríamos que 15% do PRR terá já, à partida, identificado o território do interior. Mas a verdade é que, e não tenhamos dúvidas de uma coisa, o PRR só será uma realidade se ele for executado pelo Estado Central, pelo Estado Regional e pelo Estado Local. E nós não tenhamos dúvidas. E a experiência que nós temos da execução dos fundos comunitários diz-nos isto. E aquilo que as autarquias conseguirem fazer, ninguém faz melhor. E não esqueçamos que a partir de março de 2022 há áreas que vão descentralizar obrigatoriamente para os municípios. E, portanto, todos os investimentos que estão previstos no PRR na área da saúde vão ser feitos pelos municípios, porque o que lá está previsto são centros de saúde, são unidades de cuidados continuados, podem também ser IPSS, é a compra de viaturas móveis, podem ser as comunidades intermunicipais, a habitação, o que está previsto de investimento na habitação não é só para as áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, é para os municípios que tenham um contrato-programa com o IRU e, portanto, envolverá os municípios do resto do território que façam esses contratos e as obras na habitação serão feitas pelos municípios. E depois há um conjunto de verbas significativas que ainda não têm destinatário e que nós esperamos que vão ser feitas no território. E estou a falar de um conjunto de verbas significativas, nomeadamente verbas para as infraestruturas tecnológicas, verbas para as empresas e depois nós próprios temos no PRR, o nosso Ministério, 300 milhões, pode não ser muito, é uma verba que é gerida, em que as CCDRs vão ser os beneficiários intermédios, 300 milhões para áreas de acolhimento empresarial no interior e seus acessos. E, portanto, o PRR tem ainda uma coisa que urge fazer e tem a ver com uma coisa que o Sr. Deputado falou, que é que nós podemos fazer uma gestão centralizada e é importante que se faça porque temos prazos muito curtos, mas tem que haver uma execução descentralizada e, portanto, há um exercício que temos que aprofundar, que é a territorialização dos investimentos e a apropriação por parte dos atores regionais, subregionais e locais dos projetos de investimento e não tenhamos dúvidas. O PRR será tanto mais do nosso território, do nosso interior, quanto maior for a capacidade de execução. Senhor Deputado e Senhores Deputados, na eficiência energética, na habitação, na área da saúde, na área dos transportes, grande parte das verbas não têm beneficiários identificados. É claro que a área metropolitana de Lisboa e do Porto sofreram, como poucas regiões sofreram a pandemia, têm problemas enormes de habitação social, têm bolsas de pobreza. Mal seria se nós estivéssemos de acordo que as verbas do PRR viessem para suprir esses problemas. Devo dizer, Sr. Deputado, para terminar, que, estou a cumprir o tempo, que entre os 4,4 mil milhões de euros que falta executar do PT 2020, entre o que queremos que seja os PO regionais do PT 2030, entre aquilo que irá também para os territórios a ser executados pelos municípios do PRR, não tenho dúvidas de uma coisa, que o principal desafio vai ser não a falta de recursos, vai ser a execução e a mobilização dos executores. Tenhamos a certeza todos disto. O desafio será da execução e da mobilização. Eu já disse isto aqui muitas das vezes e até muitas das vezes em resposta ao Sr. Deputado. Não há obra sem projetos. E o que temos que nos preocupar é em mobilizar os atores do território para trabalharem em projetos. E tanto mais irá para o território quanto maior for a capacidade de fazer dos atores no território. É esta a postura
da Ministra e deste Gabinete. E Deus queira que estejamos aqui daqui a uns anos para confirmar o que estamos aqui a dizer. E que sejam boas notícias para os nossos territórios. Muito obrigada.